Olá, meu nome é Nayara Giacomin, eu sou acadêmica do 5º ano do curso de Odontologia da Universidade Estadual de Ponta Grossa e hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado Eficácia de diferentes protocolos no clareamento caseiro com peróxido de carbamida 10%, ensaio clínico randomizado. Esse estudo ele contou com a orientação da professora Alessandra Reis. Bom, sabe-se que a percepção dos pacientes em relação à sua aparência dentária está muito relacionada à cor dos dentes. Isto faz com que, cada vez mais, os pacientes busquem por procedimentos estéticos odontológicos, entre eles o clareamento dental. Entre as técnicas clareadoras mais consolidadas está o clareamento em consultório, realizado pelo próprio cirurgião dentista no dispensário odontológico, e o clareamento caseiro, executado pelo paciente em sua residência, com a supervisão e instrução de um cirurgião dentista. O clareamento caseiro ele é realizado usualmente com o gel de peróxido de carbamida a 10%. Essa técnica ela foi descrita inicialmente por Haywood e Heyman em 1989. Neste protocolo original, os pacientes utilizavam o gel, em uma moldeira personalizada, pelo período de 6 a 8 horas durante a noite. Entretanto, estudos laboratoriais recentes apontam que a concentração de peróxido de hidrogênio ativo diminui para a metade após 2 horas de contato com a estrutura, com a superfície dentária. E isso nos faz questionar se essas 8 horas de clareamento elas são realmente necessárias para se atingir um resultado efetivo de clareamento. Dessa forma, o objetivo desse estudo foi investigar se a aplicação diária de peróxido de carbamida 10% por 2 ou 4 horas resulta em eficácia não inferior ao protocolo de 8 horas no clareamento dentário. Nesse estudo, a sensibilidade dentária também foi avaliada. Esse trabalho trata-se de um ensaio clínico randomizado, único cego de não inferioridade. Inicialmente, esse estudo ele contou com a aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual de Ponta Grossa, bem como foi registrado no REBEC. A pesquisa ocorreu de agosto de 2022 a novembro de 2023 nas dependências da Universidade Estadual de Ponta Grossa, ou seja, nas clínicas odontológicas da universidade. Ao todo, 163 participantes foram recrutados. Entretanto, devido aos critérios de inclusão e exclusão na pesquisa, apenas 120 participantes estavam aptos para participar do estudo. Esses 120 participantes tiveram as suas arcadas inferior e superior moldadas através de moldeiras de estoque e alginato, a fim de que se obtivesse um molde para a confecção de um modelo de gesso, que serviria para a obtenção das moldeiras personalizadas para a realização do clareamento. A randomização do estudo foi realizada através de um site gratuito da internet, o Sealed Envelope. Ao todo, 120 envelopes opacos e lacrados foram enumerados sequencialmente. Dentro destes envelopes, havia um código que determinava a randomização desse paciente, ou seja, ao qual grupo ele seria atribuído. O avaliador de cor estava cego para esta atribuição de grupo. Esses 120 participantes, eles foram divididos em 3 grupos experimentais com 40 participantes cada um, sendo que um grupo era o grupo controle e os outros 2 grupos eram realmente experimentais, de fato experimentais, né? Esse grupo controle realizou o clareamento por 8 horas e os outros 2 grupos experimentais pelo período de 2 e 4 horas. O gel utilizado nesse estudo foi o peróxido de carbamida 10%, Whiteness Perfect da FGM. O período de clareamento foi de 14 dias ou até a completa satisfação do paciente, não ultrapassando 30 dias. Esses pacientes, eles recebiam, juntamente com a moldeira personalizada, instruções de como executar esse clareamento. Em relação à quantidade, os pacientes eram instruídos a depositar cerca de 1 grão de arroz cru, em uma analogia, em quantidade de gel. Esse gel deveria ser depositado, esta quantidade de gel deveria ser depositada na face interna da moldeira correspondente à superfície vestibular dos dentes. Inicialmente, os participantes receberam apenas a moldeira superior, que seria o parâmetro de avaliação desse estudo. E após decorrido o tempo do estudo, os 30 dias, aí sim eles receberiam a moldeira inferior para realizar o clareamento. As avaliações de cor foram realizadas através da escala Vita Classical e Vita Bleaching de forma
subjetiva e de forma objetiva através do espectrofotômetro Waze Shield. Para essa avaliação com espectrofotômetro, eram confeccionadas guias de silicona que recebiam uma perfuração na superfície correspondente ao terço médio do canino superior do lado direito, ou seja, do dente 13, este dente que seria o parâmetro de avaliação para a mudança de cor. A mudança de cor foi avaliada inicialmente no 5º dia de clareamento, no 14º ou até a completa satisfação do paciente e 1 mês após o procedimento clareador. A sensibilidade dental, ela foi avaliada através da escala visual analógica e a satisfação do paciente foi avaliada através de 2 escalas, a escala estética orofacial e a escala de Likert de 7 fatores, de 7 pontos. A análise de estatística para desfecho primário foi testada para não inferioridade. O desfecho primário era a mudança de cor, e os demais desfechos, sensibilidade dental e satisfação do paciente, foram testados para superioridade. Em relação a resultados, a mudança de cor avaliada de forma objetiva pelo espectrofotômetro em parâmetros de fórmula de Waze de CIED e CIELAB, nós obtivemos que os resultados do grupo experimental foram considerados não inferiores aos resultados obtidos pelo grupo controle, ou seja, eles estavam dentro de um intervalo de confiabilidade de 95%. Esse intervalo ele está acima do limiar de inferioridade, que é o limite de aceitabilidade para este estudo. Ou seja, os resultados obtidos pelo grupo experimental foram considerados não inferiores em comparação ao grupo controle, que realizou o clareamento pelas 8 horas. Em relação à mudança de cor, avaliada de forma subjetiva com as escalas Vita Bleaching Guide e Vita Classical, nós obtivemos que, em relação à escala Vita, foi observada uma mudança de cor maior no grupo controle no período de 14 dias. Entretanto, quando os pacientes realizavam o clareamento até a sua completa satisfação ou na avaliação de 30 dias, não eram observadas diferenças estatisticamente significativas. Os mesmos resultados, de forma muito semelhante, foram obtidos na escala Vita Bleaching Guide. Em relação à sensibilidade dental, nós obtivemos que 50% dos pacientes relataram possuir alguma sensibilidade dental em quaisquer momentos de realização do tratamento, isto para todos os grupos. Em relação à intensidade dessa sensibilidade dental, não houve diferença entre os grupos, tanto controle quanto grupos experimentais. Em relação à satisfação do paciente, no parâmetro da escala estética orofacial, nós obtivemos que todos os pacientes, eles apresentavam uma satisfação após o clareamento, ou seja, os resultados, havia uma diferença significativa entre o antes do clareamento e após a realização do clareamento. Já em relação à escala de Likert, houve uma diferença significativa entre o antes e o depois do clareamento para ambos os grupos, tanto controle quanto grupos experimentais. Dessa forma, conclui-se que todos os pacientes eles ficaram satisfeitos com os resultados obtidos pelo clareamento, independente do tempo de aplicação. Como conclusão, nós temos que tempos de aplicação mais curtos, de 2 e 4 horas, não foram inferiores ao protocolo tradicional de 8 horas, com sensibilidade dentária e satisfação do paciente semelhantes. Desta forma, o protocolo de 8 horas ele não é estritamente necessário para a obtenção de resultados satisfatórios. Muito obrigada pela atenção.